Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, do nosso segundo bimestre. Digo a vocês, estou morrendo de saudade, gostaria especialmente que essa aula fosse na sala de aula. Mas, como não podemos, vamos seguindo aqui, tá, gente? O nosso tema de hoje é rochas, minerais e sol. Sei que muitos estavam ansiosos por essa aula, né? Bom, para início de tudo, o que são rochas, É a união natural de minerais compostos químicos definidos quanto à sua composição. Pode ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Na verdade, toda a superfície terrestre vai ser composta aqui de rochas, As rochas, elas se dividem em três tipos. As rochas ígneas, ou também chamadas de magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, vamos ter esses três tipos específicos, tá? Aqui, nós vamos ter três exemplos, tá? Aqui, um exemplo de conglomerado, Ou seja, uma aglutinação de tudo que existe, a rocha sedimentar, certo? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um conglomerado, de uma rocha sedimentar, bem clássico para vocês, tá? É essa aqui, ó. Isso aqui é um conglomerado, mas também é uma gema, certo? Vou tentar aproximar aqui o mais próximo possível da câmera para que vocês tenham uma visão, tá? Isso é uma gema, que a gente geologicamente vai chamar de gema. Vamos ter também aqui uma rocha sedimentar, que está ali sedimentada, junto, aglutinada. Aqui nós vamos ter também um exemplo de uma rocha magmática, que é o granito, Vou mostrar aqui a vocês, tá? Granito. Muitas vezes vocês vão dizer assim, é uma rocha, é uma pedra de calçamento, Mas é um granito, tá? E é uma rocha magmática. Um outro exemplo, seria o machisto. Eu confesso a vocês que o machisto eu não vou ter, certo? Ele desse jeito ali, já olhei na minha caixinha ali, não vou ter, certo? E é uma rocha metamórfica. Vamos falar agora das rochas ígneas ou magmáticas, As rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica. Elas costumam apresentar maior resistência e têm dois subtipos geologicamente recentes e de formações antigas. São exemplos de rochas magmáticas, nós vamos ter dois exemplos, ó. Nós vamos ter o granito, certo? E o basáltico, ó. Basalto e o granito. Exemplos de duas rochas magmáticas. Tá ok, turma? Aqui, como eu mostrei a vocês, o granito. As rochas magmáticas, elas podem ser ígneas, extrusivas ou também chamadas de vulcânicas, Que tipo de rochas são essas? São aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma, expelido na forma de lava por vulcões, formado de rochas na superfície de áreas oceânicas. Por esse processo, a formação da rocha é rápida e apresentam características diferentes das rochas intrusivas. O exemplo dele, nós vamos ter quem? O basalto, tá, gente? Olha só. Aqui é o processo de formação do basalto a partir da lava vulcânica, Ele se solidificando. Então, nós vamos ter aqui, ó, o basalto, tá vendo? Bem interessante, gente? As rochas ígneas intrusivas, ou também chamadas de plutônicas, elas são bem diferentes, São aquelas que se formam no interior da Terra, Geralmente nas zonas de encontro entre a astenosfera e a litosfera. Em um processo
constitutivo mais longo, ou seja, ele demora mais tempo para ser produzido. Elas surgem somente através de afloramento, né, graças ao movimento das placas tectônicas, ou seja, elas se formam lá no interior da Terra e, de acordo com o movimento das placas tectônicas, elas saem, né, para a superfície. Ocorre na constituição de montanhas. Um grande exemplo, nós vamos ter o gabbro. Eu não tenho essa rocha, tá, gente? Mas tenho aqui uma foto dela para que vocês tenham aí ideia. Por que que eu não tenho o gabbro? Professora, a senhora já viu? Já. Mas eu não tenho porque eu não pude quebrar e trazer, tá? Então, não tenho o gabbro. O gabbro é um exemplo de rocha ígnea intrusiva. Vamos agora para as rochas sedimentares. As rochas sedimentares que se originam a partir de acúmulo de sedimentos, que são partículas de rochas. Uma rocha pré-existente sofre as ações, né, dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, desgastando e segmentando-se em inúmeras partículas, meteorização, ou seja, ela se esfragmenta, ela se despedaça, ela se parte, né? E ela vira aquela... Ao longo do tempo pode até virar só arenito, mas ela vai virar isso. E com o tempo ela pode se aglutinar com outras e formar rochas. Em seguida, esse material, pó, argila e etc., é transportado pela água e pelo vento e outras áreas onde se acumulam. E em certa pressão se unem e se solidificam novamente, formando a diágenes, formando novas rochas. Bom, gente, eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês, tá? Esse tipo de rocha, né, é de constituição rochosa, em certos casos, favorece a preservação de fósseis, que por motivos, né, por esses motivos, pode ser encontrada as rochas sedimentares. Além disso, as chamadas bacias sedimentares, é possível a existência de petróleo, recurso mineral muito importante para a sociedade, né? Um grande exemplo também de rocha sedimentar está aqui, ó. Isso é uma argila bentonítica, tá? Ela está sedimentada, ou seja, é uma argila, mas ela está bem dura, como se fosse uma pedra, certo? Como se fosse uma rocha. Então, ela é uma rocha sedimentar, mas ela é uma argila. Um outro exemplo aqui que ele dá é o calcário. Esse aqui, ó, uma rocha calcária. Tá? Tá aqui, o calcário é uma rocha sedimentar. Agentes externos, ou também chamado de exógenos, né? Para quem não sabe o que significa isso, são elementos da natureza que atuam na transformação do modelado superficial da Terra. Ou seja, a água, o vento, né, a chuva, se manifestam, né, no desgaste do relevo existente da superfície, transportando esse material sedimentar para outras áreas, permitindo novas paisagens. Os principais agentes estão aqui, a água, o vento, o clima, então tudo isso vai interferir na formação de rochas sedimentares, né? De ação de transformação dessas rochas. E esses três aqui são chamados de agentes externos exógenos. Vamos agora para as rochas metamórficas, né? As rochas metamórficas são as rochas que surgem a partir de outro tipo de rocha, previstas, né, já pré-existente, como que eles vão chamar de rocha-mãe, ou seja, já teve uma rocha e aquela rocha se transformou, metamorfização, ela é metamórfica por isso, porque ela metamorfou, ela, como diz os porres, né, é hora de morfar, então é hora de se transformar em outra coisa. E ela se transforma, né, ela se decompõe durante o processo que é chamado de metamorfismo. Então, essa rocha-mãe, ela passa por esse processo, certo? E quando a rocha
original é transformada em um outro ponto da litosfera, ou seja, lá no subsolo elas estão em constante movimento, então elas apresentam temperatura e pressão diferente do local de origem. E isso é o que faz com que elas se transformem-se, né, as propriedades mineralógicas, ou seja, suas propriedades, suas composições, sua composição original, ela se transforma em rochas metamórficas. Um grande exemplo disso está aqui, ó, o mármore, né? O mármore, ele se transforma, ele muda de lugar, ele muda de forma, ele muda de cor, ele muda tudo, ele se transforma a partir de uma outra rocha e acaba se modificando para uma outra coisa e acaba formando uma nova rocha, que aí vai ser, no caso, uma rocha metamórfica. Aqui o mármore, né, surgido a partir do metamorfismo do calcário. Agora aqui eu botei essa parte aqui só para que vocês tenham noções, né? Os 3 minerais mais importantes que existem na nossa superfície e que vai estar dando ênfase a outros são esses 3: quartzo, feldespato e mica. Olha só, gente, eu vou mostrar esse quartzo aqui, tá? Para vocês. O quartzo rosa, mais conhecido, né? Que todo mundo vai ter aí na sua casa. Em contrapartida, vai ter vários outros tipos, tá? Esse aqui, ó, para vocês terem noção, é o quartzo preto. É um pouco raro de ter, eu tenho ele na forma mais bruta ainda, tá vendo? Mas ele é o quartzo preto. E vai ter inúmeros outros, tá, gente? O branco, entre outros. Então, o quartzo, aqui eu tenho para que vocês vejam o feldespato na sua forma bruta, tá, gente? Uma rocha de feldespato, um mineral, né? E tenho aqui, ó, é bem delicado. Talvez em todas as rochas, todos os minerais, a mica, né, que é esse aqui, ó, ele é bem fininho, ó, tá vendo? E ele, por mais, né, delicado que pareça, e é delicado, ele pode quebrar e tudo, né, mas é um mineral, ele é encontrado assim. Esses 3 que eu mostrei a vocês, eles são encontrados nessas formas brutas no solo, tá certo? Então, a união desses 3, olha só, a união desses 3 aqui, tá, gente? A união desses 3, quartzo, feldespato e mica, tá vendo? A união dessas 3 rochas, desses 3 minerais, desculpa, gente. A união desses 3 minerais dá origem a uma rocha, que é essa aqui, ó. O que vocês podem observar aqui? Vocês podem observar que o brilhante dessa rocha é a mica, né? Tem a parte clarinha, a parte escura. Então, essa parte escura é a partir da união do quartzo com o feldespato, que dá essa coloração, né? Isso no interior da terra, ó, você pode observar aqui, ó, ainda o feldespato, a sua forma ainda bem bruta, tá vendo? Então, esses 3 minerais, eles originam uma rocha, que é uma rocha magmática, né? Vocês viram que o granito é uma rocha magmática. Tá ok, gente? A aula de hoje foi isso, tá? Bom estudo para todos. Eu tô morrendo de saudade. Eu gostaria que essa aula tivesse sido na sala, para que a gente pudesse ter visto mais coisas, eu poder ter mostrado a vocês minha coleção de rochas, tá? De rochas e minerais, mas futuramente tudo isso vai passar e a gente pode marcar na sala para fazer uma aula mostrando todos os minerais e rochas, tá ok, gente? Tô morrendo de saudade, desejo que vocês estejam bem, seguros,
se cuida, fica com Deus e até a próxima. Qualquer coisa, eu tô lá no grupo ou podem me chamar no privado, tá certo?